Olá, queridos. Boa noite. Deus abençoe a todos. Amém? Então, vamos prosseguir. Estamos aí na semana do Natal, certo? E vamos prosseguir com a palavra no Evangelho de Marcos, que nós estamos no capítulo 9, finalizando já, indo para o capítulo 10, tá ok? 9, do 28 ao 46 versículos, tá certo? Eu vou ler na Bíblia Católica, ó. Essa Bíblia é joia, ok? Aqui, ó. Ela é assinada aqui, na autorização, por Luciano Menes de Almeida, que era presidente da CNBB. Não sei se ainda é, né? Que aqui está essa menção aqui de 1991, de 30 anos atrás. Ok? Então, vamos acompanhar aqui por essa Bíblia. Beleza? Do 28 ao 41. Na semana passada nós finalizamos no versículo 28 e vamos continuar do 28, ok? Depois que Jesus entrou em casa, os discípulos lhe perguntaram à parte: por que nós não conseguimos expulsar o espírito? Jesus respondeu: esta espécie de demônios não se pode expulsar, não se expulsa de nenhum modo, a não ser por oração e jejum. Ok? Interessante isso aqui. Veja só para a gente relembrar. Jesus tinha descido do Monte da Transfiguração com Pedro, Tiago e João. E os outros 9 tinham ficado lá. E havia um pai, tinha levado um filho, um menino. Menino. Olha só, começa aqui um grande ensino de Jesus a respeito de crianças, a respeito de como nós devemos ser no reino de Deus. Nós vamos tentar ir até o final do capítulo, tá? Se não der, vocês vão finalizar, nós vamos prosseguir do capítulo 10 nas próximas semanas. Veja só. Então, não conseguiam expulsar o demônio do menino, ok? E o que acontece? Jesus fala, ó, vocês não expulsaram por falta de intimidade com Deus, por falta de intimidade comigo. Entendeu? Olha só. Aí o que acontece? Partindo dali, Jesus e seus discípulos atravessavam a Galiléia e Jesus não queria que ninguém soubesse onde ele estava, porque ele queria ensinar os discípulos e dizia-lhes: o Filho do Homem vai ser entregue na mão dos homens e eles o matarão, mas quando estiver morto, depois de 3 dias ele ressuscitará. Mas os discípulos não compreendiam o que Jesus estava dizendo e tinham medo de fazer perguntas. Olha só, Jesus viu a necessidade, tá? Deixa eu puxar um pouquinho aqui. Jesus viu a necessidade de ter um particular, certo? Com os seus discípulos, com os cristãos, com os seguidores dele, tá ok? Veja bem, o que acontece? Eles não tinham, né? Jesus falou, ó, certas castas de demônios, né, nas nossas versões aqui, né? Nós evangélicos, há certas castas de demônios que só saem com jejum e oração. E aqui Jesus fala da falta de intimidade de nós com ele. Então ele percebe isso e faz o quê? Ele sai, né? Ele atravessa a Galileia em segredo, não contando para as pessoas não seguiram Jesus a não ser ele e os 12. Aí o que acontece? Ele pega e começa a ensinar os discípulos, ter mais intimidade com ele. Fala assim, ó, eu vou morrer, olha, eu vou ressuscitar, coisas que não era todo mundo que ia saber. Essas pessoas iam saber depois que Jesus ressuscitasse quem ele era, mas os 12 já teriam que estar sabendo. Mas eles não tinham essa maturidade espiritual, por isso que eles não conseguiram expulsar o demônio daquela criança, certo? Por falta de intimidade e maturidade espiritual. Veja como a Bíblia vai se explicando, né? A Bíblia se explica, ok? Aí ele ensina tudo e os discípulos continuavam com medo de perguntar. Eles estavam ali só os 12, podiam perguntar para Jesus o que eles quisessem, certo? Jesus estava ali, ó, ficou todo mundo para trás, estamos só nós aqui. Agora é hora de vocês perguntar. E eles não perguntavam, porque eles tinham medo. Então o medo impedia eles de ter mais intimidade com Deus, mais intimidade com Cristo.
mais intimidade entre eles mesmos, para discipular um ao outro, ok? E aí, quando eles chegaram na cidade de Cafarnaum, olha só, no 33, estavam em casa e Jesus perguntou aos discípulos sobre o que vocês estavam se perguntando, discutindo no caminho. Estavam discutindo sobre mim, sobre os ensinos, sobre minha ressurreição? Não. Eles estavam discutindo coisas que não tinham nada a ver. Os discípulos ficaram calados, pois aí ficaram calados de novo. É interessante a gente meditar na palavra, por isso que eu amo a palavra de Deus, sabe? E eles meditando de novo, os discípulos ficaram calados, pois no caminho tinham discutido sobre qual deles era o maior. Em vez de perguntarem, Senhor, o Senhor vai ressuscitar? E o que é a ressurreição da carne? Isso para nós é difícil entender. Abre nosso entendimento, aumenta a nossa fé, que nem o pai daquela criança endemoniada lá. Aumenta a minha fé para que eu creia, certo? É, então Jesus se sentou, chamou os 12 e disse: Se alguém quer ser o primeiro, deverá ser o último e ser aquele que serve a todos. Depois Jesus pegou uma criança. Segunda vez Jesus primeiro expulsa o demônio da criança, e agora vai pegar uma outra criança, veja, sempre com criança. Olha, esse episódio é muito lindo. Depois pegou uma criança e colocou-a no meio deles. Abraçou a criança e disse: Quem receber em meu nome uma destas crianças estará recebendo a mim, e quem me receber não estará recebendo a mim, mas aquele que me enviou. Tá? Não vamos teologar muito a respeito de crianças naquela época, coisas assim. Mas vamos entender que Jesus está usando crianças. Por quê? Porque eles perderam. Né? Naquele momento, eles tinham sido derrotados. Não conseguiram expulsar o demônio de uma criança. Tá ok? E ele pega a criança e chama a criança para ele. Tá ok? Aí, né? Mas aquele quem me receber não está recebendo a mim, mas aquele que me enviou. Quem receber, desculpa lá, 37. Quem receber em meu nome uma destas crianças estará recebendo a mim, e quem me receber não estará recebendo a mim, mas aquele que me enviou. Aí João vai continuar no 38. João disse a Jesus: Mestre, nós vimos um homem que expulsa demônios em teu nome, mas nós lhe proibimos porque ele não nos segue. E Jesus disse: Não lhe proibais, não lhe proíbam, pois ninguém faz um milagre em meu nome e depois pode falar mal de mim. Quem não está conosco, quem não está contra nós, está a nosso favor. E eu garanto a vocês, quem der para vocês um copo de água, porque vocês são de Cristo, não ficará sem receber recompensa. Ok? Então, essa falta de comunhão, veja que vai sendo quebrada, lentamente vai sendo quebrada. No decorrer do caminho, eles vão vendo pessoas expulsando demônios em nome de Jesus. Então você veja que os discípulos não tinham essa comunhão. Eles tinham a presença de Jesus, mas não tinham comunhão com Cristo. Jesus estava com eles, eles podiam ser ensinados, podiam perguntar o que eles quisessem, não perguntavam. Eles podiam fazer qualquer coisa, querido, por estar próximo de Jesus, tirar todas as suas dúvidas, tá? Porque eles estavam ali, eles tinham recebido inclusive o Espírito Santo. Jesus tinha dado poder a eles, vocês lembram aí no capítulo 5 ali? Jesus deu poder a eles lá em Nazaré, quando não podia, Jesus não fez muitos milagres, né? O que aconteceu? Jesus saiu nas imediações ali de Nazaré, nas aldeias, e enviou os discípulos 2 a 2 e e soprou o Espírito Santo neles, deu o Espírito Santo para eles expulsarem demônios. Eles voltavam contando: olha, expulsamos, como os demônios se submetem a gente, coisas assim. Lembra? Mas eles tinham recebido o Espírito, mas eles não usavam, não perguntavam, não oravam, não jejuavam, né? Aqui essa Bíblia fala só em oração, né? Muito legal isso também. E veja só, e daí João, parece que uma coisa assim, nós não expulsamos que estamos com o Senhor, e por que eles podem expulsar? E Jesus fala assim, não os impeçam, não os impeçam, certo? Por quê? Porque ninguém faz um milagre no meu nome e depois pode falar mal de mim.
ou de nós, ou de algum de nós, certo? Quem não está contra nós está ao nosso favor. E eu garanto a vocês que quem der para vocês um copo d'água, porque vocês são de Cristo, não ficará sem receber sua recompensa. Quer dizer, quem der um copo d'água, quem der ajuda, quem facilitar a vida de vocês, certo? Também na obra, com a obra, ajudando você na obra, né? Não vai ficar sem recompensa. Ok, querido? Então isso aqui é muito importante. Muitas vezes nós nos perdemos nisso porque a obra é muito grande e a gente às vezes se diminui, a gente às vezes tenta impedir mesmo a obra de Deus por falta de conhecimento, por falta de intimidade. E as pessoas vão adquirindo intimidade, as pessoas talvez mais jovens que nós, estão. A gente pensa assim, nossa, eu tenho tanta intimidade com Deus, mas aquele não tem e ele faz coisas melhores, maiores. Não é isso, querido. É que falta o quê? Falta conhecimento pra gente, falta conhecimento de palavra. A gente lê aí, ouve falar de tantas pessoas, lê livros de evangelistas, inclusive os da Bíblia, né? Que falam coisas, fizeram coisas maravilhosas e nós não conseguimos fazer. Por quê? Por falta de conhecimento. E veja que Jesus tira um tempo somente com os 12, tá? Para ensiná-los e eles perdem o tempo. Não perca tempo. Não perca tempo. Amém? Deus te abençoe. Tchau. Feliz Natal.